isso aqui. Bom, vamos lá. O que está acontecendo hoje, Edmundo, até porque o Vasco não se pronunciou e nem vai se pronunciar, parece, até que dê mesmo um problema, ou seja, algo mais sério do que já é, porque para mim já é algo um pouco sério que está acontecendo, porque não é a primeira vez que a gente ouve falar de atrasos em pagamentos, né? A gente já sabe que o Vasco já teve transfer ban antes, né? Então tem que... E, cara, é um negócio que começa a preocupar, acho que vai tirando a credibilidade do Vasco do mercado. Ainda bem que também tira a credibilidade da 777, né? Porque a gente viu que ela tá tendo problemas para conseguir comprar o Everton depois desse atraso no Vasco da Gama. O que aconteceu lá foi por conta do Vasco da Gama. Agora, provavelmente, eles vão mexer mais ainda no contrato, né? Fazer um contrato um pouquinho mais ajustado para não ter esse problema que o Vasco está tendo hoje. Mas o que eu quero saber, Edmundo, de você é o seguinte, ó. No Globo Esporte, eu vou colocar no Globo Esporte, pessoal, porque é o site que eu achei que mais está falando sobre o assunto, né? Lógico que tem outros sites, assim, umas pessoas no Twitter também, mas como está no Globo Esporte, eu queria... o que dizem, né? Que a 777 deu 38 milhões de reais ontem à noite, né? E hoje de manhã parece que caiu mais uma parte que não é confirmada ainda, tá? Algumas fontes falam em outros 40, outras falam em 30, outras falam em 20. Tá muito solto isso aí, ainda não é nada confirmado. Então eu não vou falar em valores, pessoal. Fato é que parece que foram duas parcelas, digamos assim, que a 777 pagou pro Vasco, mas, cara, no contrato, Edmundo, tá, né, pelo que eles falam, tá, que tem que pagar integralmente, e hoje já poderia o Vasco entrar para pegar de volta 83% das ações, não, sei lá quantos por cento das ações ficar para o Vasco da Gama. Mas é muito complicado, né, Edmundo, falar sobre esse assunto quando a gente não sabe direito o que tem no contrato, né? É muito jogado no ar, né? Tal fulano sabe do contrato, e tá assim. Mas Ciclano falou que não é assim. A gente nunca vai saber, cara, porque é muito difícil. Por isso que é importante pessoas que amam o Vasco estar lá dentro e, de repente, ler um pouco desse contrato. Fato é, Edmundo, é uma coisa que é incontestável, é que está atrasado o dinheiro e, cara, não tá cumprindo com o combinado, cara. Combinado não sai caro. Se eu falei para você que eu vou te pagar no dia 20 o valor integral, eu tenho que pagar, cara. Ainda mais uma empresa gigantesca, né? Que é o Vasco da Gama hoje. Hoje o Vasco da Gama é uma empresa, cara. Mas é uma empresa que tem muitas pessoas que amam, cara. Então é um assunto muito delicado, complicado, e as pessoas, os torcedores do Vasco, estão realmente, Edmundo, preocupados demais, porque não é a primeira vez que está acontecendo isso e que o Vasco toma um transfer ban, né? Assim, é uma situação difícil, até difícil para a gente falar, porque a gente não tem conhecimento de causa, não sabe se de fato foi feito, esses depósitos foram feitos, as cláusulas que dariam o direito do Vasco de romper esse contrato. Estranho, aí eu concordo com as pessoas que a política do Vasco é complexa, é difícil, mas parece que alguém quer se apropriar dessa história, porque hoje o torcedor do Vasco está chateado com a 777 porque ela não cumpriu o que foi prometido, né? Não só na questão financeira, mas também na questão esportiva. Até melhorou nesse aspecto, nessa segunda janela, com a chegada do Ramon Dias, de jogadores com mais idade, com mais experiência, né, no caso. Mas o Vasco ainda continua na zona de rebaixamento. Se o campeonato acabasse hoje, o Vasco seria rebaixado. Então, isso é um sinal de alerta e que o torcedor está desconfiado. O Vasco está jogando muito bem? Tá. Melhor que alguns times, por exemplo, melhor que o Corinthians, que tem 30 pontos, tem 4 pontos a mais que o Vasco está jogando melhor. Isso é um fato, isso é verdade. Então, se você ainda tem 13 rodadas para serem jogadas, é bem possível que o Vasco ultrapasse o Corinthians, porque tem confronto direto. Só que essas notícias ruins, relacionando o nome do Vasco, porque não dá para diferenciar. Não é 77 Partner Futebol Clube ou Futebol Regatas. Não é isso. É Clube de Regatas Vasco da Gama. O nome do Vasco da Gama que está com inadimplência no mercado, na FIFA, com alguns clubes brasileiros, argentinos, uruguaios, enfim. É uma situação bem preocupante, mas que a gente fica sem saber o que dizer, né?
Porque é através desses aportes, são através desses aportes que o Vasco vai quitar suas dívidas e sonhar com dias melhores. Se eles não acontecerem, como é que a gente vai ter dias melhores?